Olá, meus amigos, estamos de volta com a nossa leitura do Livro dos Espíritos, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos. Nós estamos na parte terceira, que fala sobre as leis morais, então é a parte das leis morais. Nós temos o capítulo 1, que fala da lei divina ou natural, que é nesse capítulo que a gente vai ficar, não é? Temos o capítulo 2, que fala sobre a lei de adoração, ou da lei de adoração, capítulo 3, da lei do trabalho, capítulo 4, da lei de reprodução, capítulo 5, da lei de conservação, capítulo 6, da lei de destruição, capítulo 7, da lei de sociedade, capítulo 8, da lei do progresso, capítulo 9 da Lei de Igualdade, capítulo 10 da Lei de Liberdade, capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade e capítulo 12 da Perfeição Moral. Bom, então vamos ao capítulo 1, que fala sobre a lei divina ou natural, né? Então, é o capítulo da lei divina ou natural. E nesse capítulo, Kardec separa o capítulo por 4 itens, que são os caracteres da lei natural, que significa características dela, né? Conhecimento da lei natural, o bem e o mal e divisão da lei natural. A gente hoje vai ficar nos caracteres da lei natural, ok? Então, pergunta 614. Que se deve entender por lei natural? Resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, essa lei não é para que a gente fique sem livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio de fazer o que a gente quiser, não é? Entretanto, tem coisas que, se a gente fizer, vai deixar a gente feliz. E outras que, se a gente fizer, vai nos deixar infeliz. Né? É uma lei natural, ela serve para todas as espécies, as criaturas. Né? Pergunta 615. É eterna a lei de Deus? Resposta: eterna e imutável, como o próprio Deus. Então, a lei natural não muda, ok? E ela é eterna. Pergunta 616. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Então, será que numa época Deus permitia uma coisa e em outra época ele não permite? E aí a resposta é: Deus não se engana. Então não há época em que ele permita e outra época que ele não permita, né? Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas. Então a lei dos homens é imperfeita, né? As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Pergunta 617. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, né? Que é? Se compreendem as leis divinas no fundo delas? Concernem a alguma coisa, alguma outra coisa que não somente o procedimento moral? Então, as leis divinas são somente morais? E aí a resposta é: todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Ok? Então, para a gente ser sábio, a gente tem que estudar as leis da matéria, do mundo físico. Para a gente ser pessoas de bem, a gente precisa estudar e praticar as leis da alma. Deixa eu botar aqui. Pergunta letra A. Dado que é ao homem aprofundar umas e outras, dado é ao homem, então a gente precisa se aprofundar nessas leis? E aí os espíritos respondem: precisa sim, mas uma única existência não lhe basta para isso. Então, para a gente poder entender essas leis todas, tanto as leis da matéria quanto as leis da alma, e praticá-las, né?
A gente precisa voltar várias vezes e ter várias reencarnações, não é? E aí, Kardec diz o seguinte: efetivamente que são alguns anos para a aquisição de tudo o que precisa o ser, não é? Precisam de muitos anos, a fim de se considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado, né? A gente tem só isso, insuficientemente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar, ainda com mais forte razão o será quando curta, como é para a maior parte dos homens, né? Então, se a existência já é curta, imagina, né, se a existência for longa. A gente vai ter que, se a gente morre cedo, né, a gente tem que voltar várias e várias vezes, tá bem? Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência, não é? A gente tem essas leis. As outras leis dizem respeito essencialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. Então, essas são as leis morais que têm as regras da vida do corpo e a vida da alma, tá? As outras que regulam o movimento e as relações da matéria bruta são as físicas. Pergunta 618. São as mesmas para todos os mundos as leis divinas? E aí os espíritos respondem: a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. Então, dependendo do grau, né, do nível do mundo, vai ser adaptado à natureza de cada mundo. Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você tem algum comentário, coloque embaixo dos vídeos. Compartilhe, não é? E inscreva-se no nosso canal. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.